Um grito rasgou a noite. Willa, de 4 meses, chorava num quarto mergulhado na escuridão. O som ecoou pela vasta cobertura no 50º andar. Lá, todo o luxo mais caro do mundo não conseguia preencher o vazio. Um vazio que engolia o homem ajoelhado no chão de madeira. Chicago estava coberta por neve branca às 3 da manhã. Flocos de neve caíam em silêncio do outro lado do vidro à prova de som, como se o mundo inteiro estivesse dormindo profundamente. Enquanto dentro daquele quarto, um homem se desfazia em pedaços. Ashton Vance. Apenas esse nome fazia o submundo de Chicago tremer. Eles o chamavam de fantasma. O espectro que nunca deixava rastros, nunca mostrava emoção, nunca cometia um erro. Mas naquela noite, aquele fantasma estava de joelhos no chão. Seu terno preto feito sob medida, que valia milhares de dólares, estava amassado e enrugado como uma folha de papel. O colarinho da camisa estava aberto. Manchas de leite sujavam seu ombro, como prova de 3 tentativas fracassadas de preparar a mamadeira para sua filha. 3 vezes. Na primeira estava quente demais. Na segunda, estava fria demais. Na terceira, ele achou que estava perfeita. Mas Willa ainda chorava, ainda gritava, ainda recusava tudo que ele tentava lhe dar. Ashton havia tentado tudo o que conseguiu pensar. Ele verificou a fralda dela, embora ainda fosse desajeitado com as abas e nunca a fechasse direito. Ele a segurou e a balançou do jeito que um vídeo em seu celular havia mostrado. Mas suas mãos calejadas pareciam ásperas demais, rígidas demais para oferecer a suavidade que a bebê precisava. Ele colocou canções de ninar de um aplicativo, e melodias suaves flutuaram pelo quarto. Mas Willa não se importava. Havia apenas uma coisa que ela queria, e era a única coisa que Ashton não podia mais lhe dar: sua mãe. As mãos que um dia assinaram sentenças de morte para seus inimigos agora tremiam. Elas seguravam uma vida minúscula de apenas 4 meses. Os dedos que um dia apertaram um gatilho sem piscar, agora se atrapalhavam com uma mamadeira. Era como se fosse a arma mais complicada que ele já havia tocado. O homem temido por uma cidade inteira. O homem que podia decidir o destino de centenas com um leve aceno de cabeça. Agora estava completamente indefeso diante do choro de sua própria filha. E então, o impossível aconteceu. Lágrimas. Lágrimas escorreram por seu rosto, encharcando as velhas cicatrizes de batalha que ele usava como armadura. Elas caíram sobre o cabelo preto e macio de Willa. Ashton Vance estava chorando. O homem que governava Chicago com mão de ferro finalmente foi colocado de joelhos. Não por um inimigo, mas pelo peso de ser pai. Esta era a 5ª noite consecutiva que ele passava sem dormir. 5 noites, 120 horas. Seus olhos estavam fundos, rodeados por olheiras escuras como hematomas. A barba por fazer se espalhava por um rosto que sempre fora mantido impecavelmente barbeado. O cheiro de colônia cara fora substituído pelo cheiro azedo de leite e suor. Este também era o 100º dia, mais de 3 meses desde que Meredith se fora. 100 dias tentando fingir que podia lidar com tudo, que ele ainda era o invencível Ashton Vance. Ele tentou se convencer de que a morte de Meredith era apenas mais um obstáculo a ser superado. Mas a dor oca em seu peito provava que ele era um mentiroso. Mas naquela noite, num quarto cheio de choro e cheiro de leite, cada camada de sua armadura cedeu. Ashton apertou Willa contra o peito, sentindo o pequeno tremor de seu corpo. Sentindo seu coração bater rápido como as asas de um pássaro assustado. E naquele momento, entre os choros intermináveis de sua filha e o silêncio sufocante da cobertura vazia, Ashton entendeu uma verdade brutal. Todo o poder que ele possuía não significava nada. Cada império que ele construiu não significava nada. Cada inimigo que ele esmagou, cada acordo que ele venceu, cada território que ele conquistou. Tudo isso não significava nada. Ele não conseguiu salvar Meredith. E agora, ele nem sabia como fazer sua própria filha dormir. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique em gostei para nos apoiar. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias comoventes. Olhando para a pequena vida em suas mãos, Ashton não pôde deixar de lembrar do homem que ele era, antes que a coroa do submundo fosse forçada em sua cabeça. Ashton Vance não nasceu para ser um rei do crime. Ele foi forçado a assumir o papel. Aos 25 anos, quando seu pai foi morto a tiros bem na sua frente durante um acerto de contas interno,
Ashton não teve tempo para o luto. Ele tinha apenas duas escolhas: tomar o poder ou morrer ao lado de seu pai. Ele escolheu viver. 7 anos depois, o sindicato Vance não era mais a gangue local que seu pai havia deixado. Sob o comando de Ashton, a organização controlava a maior parte das operações financeiras clandestinas de Chicago. Desde a lavagem de dinheiro através de fundos de investimento até os empréstimos privados que circulavam entre a elite. Ninguém ousava mencioná-los à luz do dia. Ele tinha 1,88 m de altura, com cabelo preto curto, sempre penteado no lugar, sem um único fio fora do lugar, e um olhar que exigia silêncio absoluto sem que ele precisasse dizer uma palavra. A lembrança irregular de seu passado, gravada perto de sua têmpora, era a única recordação que restava daquela guerra pelo poder. O Patek Philippe em seu pulso era a relíquia de seu pai. A única coisa que ele guardou do homem que o ensinou, que a emoção era uma fraqueza fatal. A cobertura no 50º andar era sua fortaleza, repleta de móveis caros e paredes adornadas com obras de arte. No entanto, tão frio quanto o coração que ele se ensinou a transformar em gelo, sua equipe de segurança vigiava 24 horas por dia, 7 dias por semana, no andar de baixo. Mas ninguém jamais teve permissão para pisar no andar da família. O submundo o chamava de fantasma. Não porque ele fosse invisível, mas porque ninguém nunca o viu perder a compostura. E seu silêncio era mais aterrorizante do que qualquer ameaça. Mas naquela noite, no quarto de sua filha, o fantasma era apenas um pai que não sabia o que estava fazendo. O mundo inteiro temia Ashton Vance, mas ninguém sabia que havia apenas uma coisa que ele temia: tornar-se seu próprio pai. Na escuridão do quarto, quando o choro de Willa se suavizou em pequenos soluços entrecortados, Ashton fechou os olhos e a memória voltou com força. Como uma maré que não podia ser contida 4 anos antes. Naquela noite, ele havia sido ferido em um confronto com uma gangue da zona sul da cidade. Um ferimento de faca cortou fundo seu braço direito. O sangue encharcava a manga de sua camisa social. Ele não podia ir a um hospital público porque a polícia faria perguntas que ele não tinha intenção de responder. Então, seus homens o levaram a uma pequena clínica de caridade nos arredores de Chicago. Um lugar onde ninguém perguntava e ninguém se lembrava. Meredith estava no turno da noite naquela noite. Tinha 23 anos, com cabelos castanhos presos frouxamente na nuca. Seus olhos eram quentes como mel sob as pálidas luzes fluorescentes da clínica. Ela olhou para ele enquanto ele entrava, vestindo um terno manchado de sangue e com um rosto frio como gelo. E não havia um traço de medo nela, nem o menor sinal de curiosidade. Havia apenas o profissionalismo calmo de alguém que se acostumou com todo tipo de paciente no meio da noite. Quando ela começou a suturar a ferida, Ashton tentou usar o olhar ameaçador que ele conhecia tão bem. Queria avisá-la para não fazer muitas perguntas. O olhar que toda Chicago temia. O olhar que havia deixado inúmeras pessoas paralisadas onde estavam. Mas Meredith apenas levantou a cabeça, olhou-o diretamente nos olhos com aqueles olhos firmes. E disse com uma voz tão calma que era quase irritante: "Lá fora daquela porta, você pode ser quem quiser. Mas na minha clínica, você é apenas um homem que precisa de pontos. Então, fique quieto, não se mova e me deixe fazer meu trabalho." Ashton não conseguia se lembrar da última vez que alguém ousou falar com ele daquela maneira. Talvez nunca tivesse havido uma vez. Até mesmo seu pai falava com ele com ordens. Não com esse tipo de honestidade nua e crua. Ele estava prestes a responder. Prestes a garantir que ela entendesse exatamente com quem estava falando. Mas então ele percebeu algo estranho. Ela não estava com medo. Ela sabia que ele era perigoso. Isso ficou claro na maneira como ela examinou a ferida. Na maneira como ela nunca perguntou de onde a faca veio. Mas ela não estava com medo. E foi isso que o manteve em silêncio durante todo o tempo em que ela o suturava. A primeira vez em sua vida que ele obedeceu a alguém sem resistência. Nas semanas que se seguiram, Ashton disse a si mesmo que voltava à clínica apenas para verificar a ferida. Depois, ele disse a si mesmo que doou dinheiro para a clínica porque era uma boa maneira de lavar dinheiro. Então, ele disse a si mesmo que convidou Meredith para jantar apenas porque queria agradecê-la por ter suturado a ferida tão bem. Mas no fundo, ele sabia a verdade. Meredith foi a primeira pessoa que viu através de cada camada da armadura que ele passou anos construindo.
Ela não se impressionou com o dinheiro, não se deslumbrou com o poder, não se sentiu ameaçada por sua reputação temível. Ela olhou diretamente para o homem que ele realmente era. E em vez de fugir como qualquer pessoa razoável faria, ela ficou. Eles se casaram um ano depois em uma pequena igreja nos subúrbios. Sem convidados, sem celebração luxuosa, apenas um velho padre para testemunhar. Meredith usava um vestido branco simples, comprado em uma loja comum. Seus cabelos castanhos caíam soltos sobre os ombros, seus olhos brilhando de alegria. Quando Ashton deslizou o anel em seu dedo, sua mão tremeu. Tremeu tanto que ele teve que tentar 3 vezes antes de conseguir colocar o anel no lugar. Pela primeira vez em 30 anos de vida, alguém viu Ashton Vance tremer. 2 anos depois, Meredith disse a ele que estava grávida. Ashton se lembrava daquele momento com clareza perfeita. Ela estava sentada no sofá da sala da cobertura, uma mão segurando o teste de gravidez. Seus olhos estavam fixos nele com uma mistura de felicidade e preocupação. Ela sabia que ele estava com medo. Medo de se tornar pai. Medo de trazer uma criança para seu mundo de sombras. Medo de que a violência em seu sangue fosse passada para seu filho. Mas ela pegou sua mão, segurou-a com força e disse com uma voz gentil, mas firme: "Eu não preciso que você se torne outra pessoa. Eu só preciso que você tente. E eu estarei ao seu lado a cada passo do caminho." 9 meses depois, Willa nasceu. Cabelos pretos como os do pai, olhos âmbar como os da mãe. Foram as 3 semanas mais felizes da vida de Ashton. Então, Meredith se foi. Complicações pós-parto. Foi o que os médicos disseram. Seu corpo estava fraco demais depois de 9 meses carregando uma criança em meio ao medo e à tensão. Mas Ashton conhecia uma verdade mais profunda do que qualquer coisa que a medicina pudesse explicar. Meredith estava exausta de viver ao lado dele. Exausta de se preocupar todas as noites em que ele não voltava para casa, sem nunca saber se ele ainda estava vivo ou já morto. Exausta de esconder o casamento deles do mundo para se proteger de seus inimigos. Exausta de amar um homem, seguido por toda parte pela escuridão como uma segunda sombra. Meredith tinha sido a única luz no mundo de Ashton Vance. Ela foi a primeira e única pessoa que já viu o homem real por trás do fantasma. Ela era a única razão pela qual ele acreditou que poderia se tornar algo melhor. E agora, essa luz havia se apagado para sempre, deixando-o sozinho na escuridão densa e sufocante, com uma filha que carregava a alma de sua mãe em seu olhar fixo. Uma lembrança constante da luz que ele havia perdido e nunca poderia recuperar. Na manhã do 100º dia, o som do elevador privativo ecoou pela quietude da cobertura. Ashton não precisou olhar para a tela de segurança para saber quem estava chegando, porque havia apenas uma pessoa no mundo que tinha o código do elevador privativo que levava direto para o andar da família. Spencer Cross entrou na sala de estar com o passo firme de um homem que conhecia cada canto daquela casa há 30 anos. 52 anos, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos afiados. Tão aguçados quanto eram quando ele era o principal atirador do pai de Ashton. O terno cinza escuro que ele usava não tinha um único vinco. Um contraste completo com Ashton, cuja aparência, antes impecável, havia se rendido há muito tempo às realidades bagunçadas da paternidade. Ele estava perto da janela, sem se barbear, com os olhos fundos pela insônia. Spencer Cross servia à família Vance desde antes de Ashton nascer. Ele uma vez carregou o pequeno Ashton em seus ombros quando o menino tinha apenas 5 anos. Ele o ensinou a atirar pela primeira vez quando ele tinha 13 anos. Ele esteve ao seu lado na noite em que seu pai foi assassinado e o ajudou a tomar o poder em 48 horas. Ele era o único homem autorizado a falar abertamente com Ashton sem temer as consequências, porque sua lealdade havia sido provada com sangue e com o tempo. Ashton não se virou quando ouviu os passos de Spencer se aproximando. Ele continuou olhando para Chicago, coberta de neve branca, sob a fraca luz do amanhecer. Como se a cidade que ele controlava agora não passasse de uma pintura sem sentido. Spencer parou a alguns passos de distância, sua voz baixa e cuidadosa. "Eu não quero incomodá-lo em um momento como este, mas há algo que você precisa saber." Ashton permaneceu em silêncio, sem virar a cabeça. Spencer continuou. "Há sinais de agitação na organização. Alguns deles começaram a sussurrar sobre sua ausência. 3 meses sem aparecer é tempo demais em nosso mundo."
Do quarto de Willa, seu choro fraco se espalhou, cortando o silêncio tenso entre os dois homens. Spencer olhou naquela direção e por um segundo seus olhos afiados se suavizaram antes de voltarem à sua dureza habitual. Ele baixou a voz. Marcus Holt está testando o terreno. Temos informações de que ele sabe que você está distraído. Ele está procurando por uma fraqueza. Ashton finalmente falou, sua voz rouca por muitas noites sem dormir. Ele está sempre procurando por fraqueza. É o que ele faz há 10 anos. Spencer deu um passo à frente, seu tom se tornando mais grave. Mas por 10 anos, você não teve nenhuma fraqueza. Agora você tem. As palavras ficaram no ar. Ambos os homens entenderam exatamente o que Spencer queria dizer. Willa, a criança de 4 meses, chorando no quarto ao lado. A maior fraqueza que Ashton já teve em sua vida. Spencer soltou um suspiro lento. A organização precisa ver que você ainda está no controle. Os homens que o seguem precisam saber que o fantasma ainda está lá. Se eles não o virem por mais uma semana, não posso prometer o que vai acontecer. Ashton finalmente se virou, seus olhos encontrando os do velho conselheiro. Dê-me mais alguns dias. Spencer assentiu e não fez outra pergunta. Ele sabia quando parar. Ele caminhou em direção ao elevador, mas antes de entrar, ele parou e se virou para olhar para Ashton. Meredith era uma boa mulher. Não estou dizendo isso para parecer insensível, mas você não pode deixar a morte dela te afogar. Você ainda tem um império para manter e seus inimigos não vão esperar você terminar o luto para atacar. As portas do elevador se fecharam, deixando Ashton sozinho com o som do choro de sua filha vindo do quarto ao lado e uma pergunta sem resposta. Ele se virou de volta para a janela e olhou para Chicago estendida sob seus pés. O império que ele construiu com sangue e lágrimas. Mas no fundo, no canto mais escuro de sua alma em pedaços, Ashton não tinha mais certeza se queria manter aquele império. Com o passar das noites intermináveis, seu esgotamento criou raízes profundas. O mundo além da cobertura se tornou uma névoa cinzenta, e cada movimento parecia arrastar chumbo. Ashton não conseguia se lembrar da última vez que dormiu uma noite inteira. O tempo simplesmente se tornou um borrão de choro e escuridão. Ele estava perto da janela no quarto de Willa, com sua filha nos braços, olhando para Chicago, engolida pela neve branca e pela noite densa. Seu reflexo no vidro à prova de som parecia o de um estranho. Os olhos cinzentos que antes eram afiados como aço agora estavam fundos, rodeados por olheiras escuras como hematomas. Sua pele estava pálida e sem vida. A barba por fazer cobria os ângulos de seu rosto depois de muitos dias sem se barbear. Sua camisa branca estava enrugada a ponto de dar pena. O colarinho aberto, a barra para fora em desordem descuidada. Este não era o Ashton Vance que Chicago conhecia. Este não era o fantasma que enchia seus inimigos de medo. Este era apenas um homem se desfazendo por dentro. Willa também estava exausta. Seu choro não era mais estridente como nas primeiras noites. Agora, havia se transformado em pequenos soluços fracos, como se ela também tivesse desistido de tentar fazer alguém entender o que precisava. Esses pequenos sons eram ainda mais dolorosos do que seu choro alto havia sido, porque soavam como a rendição de uma pequena vida frágil ao mundo cruel em que ela acabara de entrar. Ashton pegou o telefone na mesa ao lado do berço, a tela se acendeu, lançando uma luz azul e fria em seu rosto. Ele abriu seus contatos, seu dedo se movendo de um nome para o outro. O médico particular da organização, o homem que apenas perguntaria se ele precisava de pílulas para dormir. A linha de aconselhamento 24 horas, onde ele teria que explicar quem era e por que não sabia cuidar de sua própria filha. Spencer Cross, que apenas o lembraria do império, esperando por seu retorno. Seu dedo parou sobre cada número, hesitou e depois seguiu em frente. O que ele diria? Olá, eu sou o chefe da máfia que controla metade da cidade de Chicago, mas não sei como fazer minha filha de 4 meses dormir. Alguém pode me ajudar? Ashton colocou o telefone de volta no lugar, o desamparo apertando sua garganta. Ele ergueu os olhos para a fotografia pendurada na parede em frente à janela, a única foto naquele quarto que continha Meredith. Nela, ela estava sorrindo, o sorriso caloroso que ele um dia acreditou que veria todos os dias até o fim de sua vida. Seus olhos brilhavam de dentro da moldura, como se ela ainda estivesse olhando para ele, ainda esperando que ele dissesse algo. Ashton puxou Willa para mais perto de seu peito, sua voz quebrada,
como se ele tivesse esquecido como falar como um homem comum. Meu amor, eu não sei o que fazer. Eu tentei de tudo. Você vê isso, não vê? Tentei fazer a mamadeira na temperatura exata. Tentei segurá-la do jeito certo. Tentei cantar para ela, mesmo sem saber cantar. Tentei tudo que li online, tudo que me lembro que você costumava fazer. Mas nada funciona. Nada. Silêncio. Apenas a respiração fraca de Willa e o som do vento de inverno arranhando o vidro. Ashton continuou, sua voz tremendo à beira do colapso. Sinto muito. Eu prometi que te protegeria. Protegeria nossa filha. Eu prometi que seria um bom pai, mesmo sem saber o que isso significava. Mas olhe para mim. Olhe para mim. Willa se mexeu em seus braços, seus pequenos dedos se fechando inconscientemente na borda enrugada de sua camisa, como se pudesse sentir o colapso dentro do homem que a segurava. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ashton. Ele não se deu ao trabalho de enxugá-las. Ele não se deu ao trabalho de escondê-las. Não havia mais ninguém ali para quem ele precisasse manter uma imagem. Ninguém para quem ele precisasse ser forte. Havia apenas ele, a filha que ele não conseguia acalmar e a foto da mulher que levou toda a luz com ela quando partiu. Ashton apoiou a testa na janela gelada, sentindo o frio atravessar sua pele, sua carne, até seus ossos. Ele fechou os olhos e as lágrimas continuaram caindo em silêncio enquanto sua voz se transformava em um sussurro, como uma prece desesperada. Eu não consigo nem fazer a coisa mais simples. Não consigo nem fazer minha própria filha parar de chorar. Este foi o momento em que Ashton Vance chegou ao fundo do poço. Não havia mais o fantasma. Nenhum espectro que fazia uma cidade inteira tremer. Nenhum rei do crime poderoso com um império espalhado por Chicago. Nenhum homem com aço nos olhos e gelo no coração. Havia apenas um pai exausto, de pé no escuro às 2 da manhã, falando com a fotografia de sua esposa morta e sem saber como sobreviver àquela noite. O silêncio da cobertura parecia um túmulo, confirmando seu maior medo, que ele estava completa e irremediavelmente sozinho. Então a porta se abriu sem uma batida. Ashton se virou imediatamente. O instinto nascido de 7 anos no submundo, fazendo seu corpo se contrair, mesmo no estado mais profundo de exaustão que ele já conhecera. Jolene estava na porta. A luz amarelo pálida do corredor se derramava atrás dela e projetava sua sombra na parede do quarto. Ela usava um pijama cinza simples e seus longos cabelos pretos caíam soltos sobre os ombros, em vez de trançados como de costume. Prova clara de que os choros intermináveis de Willa a haviam tirado do sono no meio da noite. Ashton ficou imóvel perto da janela. Sua filha ainda soluçava fracamente em seus braços, as lágrimas ainda molhadas em seu rosto, ainda não secas. O instinto que governou sua organização por 7 anos gritava dentro de sua cabeça, ordenando que ele enxugasse as lágrimas, endireitasse as costas, colocasse mais uma vez a frieza imóvel do fantasma que toda Chicago temia. Ninguém deveria vê-lo assim. Ninguém deveria saber que o chefe do crime mais poderoso da cidade estava chorando como uma criança no quarto de sua filha. Mas ele não tinha mais forças. Seu corpo se recusava a obedecer aos comandos de sua mente. Suas mãos não se levantaram para enxugar o rosto. Suas costas não se endireitaram. Ele apenas ficou ali, despido em seu próprio colapso, e olhou para a mulher na porta com olhos vazios. Jolene não disse nada. Ela entrou no quarto com passos suaves, mas firmes. Seus olhos castanhos escuros não mostravam julgamento, nem pena, nem medo. Apenas observação, apenas reconhecimento. Como se o que ela estivesse vendo fosse algo completamente comum e não o desmoronamento de um chefe da máfia no meio da noite. Ashton tentou falar, sua voz rouca por muitas horas sussurrando para a fotografia de sua esposa. Você não precisa. Eu estou bem. Jolene parou a alguns passos de distância, seus olhos fixos nele sem piscar. Então ela falou, sua voz tão calma como se estivesse afirmando o fato mais óbvio do mundo. Você não está bem. Não era uma pergunta, não era um palpite, era uma certeza. Era a verdade tão visível para ela quanto a luz ou a parede. Ashton queria discutir. Queria dizer que ela não tinha o direito de julgá-lo. Queria mandá-la de volta para seu quarto e dizer-lhe para nunca mais falar daquela noite. Mas nenhuma palavra veio. Pela primeira vez em sua vida, alguém olhou diretamente para seu colapso e o chamou por seu verdadeiro nome, sem evasão, sem desviar o olhar.
e ele não conseguiu encontrar nenhuma maneira de negar. Jolene continuou, sua voz ainda calma, como se estivesse falando sobre o tempo. Eu sei que você ordenou que a equipe ficasse longe, Sr. Vance, mas não posso mais ignorar os choros dela ou o seu colapso. Ashton engoliu em seco, tentando explicar, embora não soubesse por que sentia a necessidade de se explicar para a babá. Eu tentei de tudo. Jolene o interrompeu, não rudemente, apenas com a honestidade direta da realidade. Eu sei que você tentou. Eu ouço você andando neste quarto todas as noites. Eu sei que você não tem dormido. Eu sei que você está tentando fazer tudo sozinho. Ela fez uma pausa, depois continuou, sua voz mais suave agora, mas não menos certa. Mas você não precisa estar sozinho. Deixe-me ajudar. Ashton ficou parado. Willa ainda soluçando fracamente em seus braços, seus pequenos dedos segurando firmemente a borda enrugada da camisa de seu pai. Ele olhou para Jolene, olhou naqueles olhos calmos e não encontrou nada que reconhecesse do mundo que conhecia. Não havia o medo que ele estava acostumado a ver nos olhos de outras pessoas, nem a ganância ou o cálculo que ele aprendeu a reconhecer quando tinha 13 anos. Nenhuma daquela pena barata que ele desprezava. Havia apenas calma e sinceridade. Jolene deu um passo mais perto, sua voz mais gentil agora, embora a certeza nela permanecesse. Você pode confiar em mim. Meredith confiava. O nome de Meredith ecoou pelo quarto escuro como o toque de um sino, como o sopro de alguém que se foi, como uma lembrança de tudo que ele havia perdido e tudo que ela havia deixado para trás para ele. Ashton olhou nos olhos de Jolene, aqueles olhos castanhos escuros e parados, tão calmos quanto a superfície de um lago tranquilo. Não pedindo nada, não temendo nada, não julgando nada. Ela não pediu que ele fosse forte. Ela não esperou que ele recuperasse a máscara do fantasma. Ela apenas ficou ali esperando, pronta para ajudar se ele permitisse. E pela primeira vez em 5 noites de exaustão e desespero, Ashton Vance permitiu que alguém atravessasse o muro que ele passou a vida inteira construindo ao seu redor. Ele assentiu, um pequeno aceno quase impossível de ver, mas Jolene viu e ela deu um passo à frente. Jolene deu um passo à frente e estendeu os braços, seu movimento natural e sem a menor hesitação, como se fosse algo que ela tivesse feito milhares de vezes em sua vida. Ashton entregou Willa a ela, e no instante em que a bebê deixou seus braços, ele sentiu um vazio estranho, como se tivesse acabado de soltar algo mais importante que sua própria vida. Mas ele também sentiu alívio, e com ele veio a culpa de se sentir aliviado. Jolene recebeu Willa com uma fluidez tão praticada que parecia quase profissional. Uma mão apoiando a cabeça da bebê, a outra levantando suas costas, depois acomodando gentilmente a criança em seu ombro em um movimento suave que fluía como água. Ela começou a balançar suavemente, não o balanço apressado e ansioso que Ashton havia tentado, mas um ritmo lento e constante, como as ondas do oceano rolando contra a costa em uma noite tranquila. Uma de suas mãos batia nas costas de Willa no ritmo do movimento. Nem muito forte, nem muito suave, apenas o suficiente para o bebê sentir sua presença e calor. Então Jolene começou a cantarolar. Não era uma canção de ninar que Ashton já tivesse ouvido. Não havia palavras, apenas sons baixos e suaves que vinham do fundo de sua garganta. Uma melodia sem nome que de alguma forma carregava uma sensação de segurança e paz que até ele podia sentir. E então, o inacreditável aconteceu. Willa parou de chorar. Não gradualmente, não depois de alguns minutos. Quase que instantaneamente, seus soluços silenciaram, substituídos por um pequeno suspiro de alívio, como se a criança de 4 meses finalmente tivesse encontrado exatamente o que procurava nas últimas 5 noites. A cabeça de Willa pendeu contra o ombro de Jolene, seus olhos, tão parecidos com os de sua mãe, fechando-se lentamente. Seus pequenos dedos se soltaram, em vez de se agarrarem com força como faziam nos braços de seu pai. Ela dormiu. Dormiu de verdade. Não o tipo de sono que vem da pura exaustão, apenas para ser quebrado alguns minutos depois, mas um sono profundo e tranquilo. O sono de uma criança que se sente segura. Ashton ficou imóvel, olhando para o que estava acontecendo diante dele, incapaz de dizer uma palavra. A coisa com a qual ele lutou por 5 noites seguidas. Depois de tentar todos os métodos que conseguiu pensar, depois de ler dezenas de artigos online, depois de assistir a inúmeros vídeos instrutivos.
Jolene havia feito em questão de minutos, apenas alguns minutos. O alívio inundou seu peito, mas com ele veio uma dor surda, como se sua impotência tivesse sido exposta mais claramente do que nunca. Jolene falou suavemente, ainda balançando gentilmente, mesmo com Willa já dormindo profundamente. Ela não está chorando porque está com fome. E não é porque a fralda está molhada ou porque está doente. Ashton olhou para ela, sua voz rouca e gasta. Então por quê? Jolene virou a cabeça, seus olhos encontrando os dele diretamente. Porque ela consegue sentir. Sentir o quê? Sua tensão, seu medo, o desespero que você tem tentado esconder. Jolene continuou, sua voz gentil, mas direta. Crianças são muito mais sensíveis do que os adultos imaginam. Elas não entendem a linguagem, mas sentem a emoção. Willa sabe que você não está bem, e ela está respondendo da única maneira que sabe. Ashton ficou parado, as palavras de Jolene cortando a crença sobre a qual ele construiu toda a sua vida. Toda a sua vida, ele aprendeu a esconder emoções. Ele aprendeu a transformar seu rosto em uma máscara de aço, sua voz em gelo, seus olhos em um abismo sem fundo. Ele pensou que havia aperfeiçoado isso. O fantasma, o homem que ninguém conseguia ler. Mas uma bebê de 4 meses havia visto através de cada muro que ele passou anos construindo. Jolene colocou Willa gentilmente no berço, seus movimentos cuidadosos, como se estivesse colocando algo de valor inestimável. A bebê não se mexeu. Ela permaneceu profundamente adormecida, seu rosto pacífico, seus pequenos lábios se movendo levemente, como se estivesse sonhando com algo suave e doce. Ashton olhou para sua filha, depois voltou seu olhar para Jolene, e pela primeira vez em 5 dias de inferno, o quarto mergulhou em silêncio. Não o silêncio vazio e assombrado das noites anteriores, mas o silêncio da paz. Os olhos de Ashton se desviaram para a pequena mesa ao lado do sofá. Lá, no mesmo lugar de algumas noites atrás, havia uma xícara de chá de camomila fresco, seu vapor subindo em finos cachos fantasmagóricos. Ele olhou para o chá, depois de volta para Jolene, a percepção o atingindo com a força de um golpe físico. Foi você, ele sussurrou, sua voz carregada com um novo tipo de emoção. O chá, a toalha. Você tem entrado aqui, não é? Jolene não baixou o olhar. Você estava se afogando, Sr. Vance. E até mesmo um fantasma precisa respirar. Então Ashton quebrou aquele silêncio, sua voz ainda rouca por muitas noites sem dormir. Onde você aprendeu isso? Jolene olhou para ele e inclinou a cabeça ligeiramente. Aprendeu o quê? Como acalmar uma criança? Como fazê-la parar de chorar em poucos minutos, quando eu tentei por uma semana e não consegui? Jolene não respondeu imediatamente. Ela olhou para o berço onde Willa dormia e seu olhar se perdeu por um momento, como se estivesse olhando para um lugar muito distante e muito antigo. Então ela falou, sua voz firme, como se estivesse contando a história de outra pessoa e não a sua. Eu cresci em um orfanato desde os 3 anos de idade. Ashton não conseguiu esconder a surpresa em seu rosto. Ele olhou para Jolene, olhou para a mulher de longos cabelos pretos caindo sobre os ombros e olhos castanhos escuros e calmos. E pela primeira vez, ele se perguntou quem ela realmente era. Jolene continuou, sua voz ainda uniforme, intocada pela emoção, como se tivesse contado essa história muitas vezes ou tivesse aprendido a se separar da dor dentro dela. Eu não sei quem eram meus pais. Não havia fotos, nem nomes, nem endereço, nada. A única coisa que eu tinha era uma pulseira de plástico de hospital com a data em que fui encontrada do lado de fora do portão do orfanato. Isso é tudo que sei sobre de onde vim. Ela fez uma pausa por um momento, depois continuou. No orfanato, as crianças choravam todas as noites. Dezenas delas, de recém-nascidos a adolescentes, todas chorando porque sentiam falta de algo que não tinham ou que nunca teriam. Mas nunca havia adultos suficientes para confortar todas elas. Nunca braços suficientes para segurá-las. Então, as crianças mais velhas tiveram que aprender a cuidar das mais novas. Comecei a acalmar bebês quando tinha 6 anos. Ashton sentou-se em silêncio, sem saber o que dizer. Em seu mundo, ele ouvira milhares de histórias trágicas, mas geralmente envolviam violência, traição e morte. A história de Jolene era diferente. Não havia sangue nela, nem armas. No entanto, carregava outro tipo de dor, mais silenciosa e duradoura. Jolene se virou para olhá-lo.
E agora, seus olhos não estavam mais distantes, estavam fixos diretamente nele. Eu sei como é não ter ninguém. Eu sei como é chorar no escuro e ninguém vir. Eu sei como é esperar por braços para te segurar e saber que eles nunca virão. Então, eu aprendi a me tornar esses braços para outras crianças. Ashton sentiu algo mudar na maneira como via Jolene. Ela não era mais a babá invisível que ele acreditava que ela fosse. Ela não era apenas uma funcionária doméstica em uma lista de pessoal com a qual ele nunca se importou. Ela era alguém que entendia. Entendia a solidão, entendia o desespero de uma criança abandonada e entendia como acalmá-lo. Jolene continuou, sua voz mais suave agora. Meredith me encontrou em um centro de cuidados para crianças órfãs nos arredores de Chicago, onde eu trabalhava depois de deixar o orfanato. Ela era voluntária lá nos fins de semana, ajudando com as crianças. O nome de Meredith encheu o quarto, e Ashton sentiu seu coração apertar. Jolene continuou. Na primeira vez que nos encontramos, ela me perguntou por que eu fazia aquele trabalho. O salário era baixo, as horas eram longas, e todos os dias significava encarar a dor das crianças. Eu disse a ela que fazia isso porque nenhuma criança merece crescer sozinha. Nenhuma criança merece saber como é chorar no escuro e não ter ninguém por perto. Jolene fez uma pausa e algo em seu olhar se suavizou. Meredith olhou para mim por um longo tempo. Então ela disse algo que eu nunca esqueci. Ela disse, eu preciso de você ao lado do meu filho. Não porque você é boa com crianças, mas porque sei que você nunca deixaria meu filho se sentir sozinho. Você entende essa solidão, e quem entende a dor é o único que pode curá-la. Ashton engoliu em seco, sua garganta se apertando. Meredith, sua esposa, a mulher que ele acreditava conhecer melhor do que ninguém no mundo. Mas descobriu-se que ela havia visto coisas que ele nunca vira. Ela viu valor em Jolene quando ele viu apenas uma funcionária anônima. E talvez ela tenha visto algo nele também. Algo que ele mesmo nunca foi capaz de ver. Naquela mesma manhã, o peso do mundo exterior finalmente invadiu a quietude da cobertura. Ele mal tinha conseguido cochilar por algumas horas após a longa noite de conversa com Jolene, o primeiro sono verdadeiramente tranquilo que ele conhecia desde a morte de Meredith. Mas a vibração implacável o puxou de volta à realidade, lembrando-o de que, por mais silencioso que fosse o mundo dentro daquela cobertura, o mundo lá fora ainda estava esperando. Ashton pegou o telefone e viu o nome de Spencer Cross piscando na tela. Ele sabia que se Spencer estava ligando àquela hora, não era uma boa notícia. Ele atendeu, sua voz ainda rouca pela falta de sono. O que foi? A voz de Spencer veio pela linha, tensa como uma corda prestes a arrebentar. Marcus Holt fez seu movimento. Ontem à noite, ele enviou homens para queimar nosso armazém na Zona Sul. 2 de nossos homens ficaram feridos, um gravemente e outro com menos seriedade. Tudo lá dentro virou fumaça. O prejuízo estimado é de milhões. Ashton saiu da cama e caminhou em direção à janela da sala, olhando para Chicago enquanto ela despertava lentamente sob a luz pálida de um amanhecer de inverno. A cidade se estendia sob seus pés. As torres, as ruas movimentadas, o império que ele construiu com sangue e tempo ao longo de 7 anos. 7 anos. Em todos esses 7 anos, sempre que alguém ousou atacar a organização Vance, Ashton respondeu imediatamente. Sem hesitação, sem negociação, com uma força tão rápida e decisiva que ninguém jamais ousou considerar tentar uma segunda vez. Era assim que o fantasma mantinha o poder. Era a única linguagem que o submundo entendia. Spencer continuou ao telefone. Todos estão esperando sua ordem. Os capitães estão reunidos. As armas estão prontas. Sabemos onde Marcus está. Basta um aceno seu e podemos apagá-lo antes do sol se pôr. Então, como respondemos? Silêncio. Ashton não respondeu imediatamente. Ele ficou junto à janela, a luz da manhã caindo sobre os traços nítidos de seu rosto. E naquele momento, sua mente não estava em Chicago, não estava no armazém queimado, não estava com Marcus Holt, ou com a guerra que o esperava. Do quarto ao lado, vieram os sons suaves de Willa se mexendo, o ruído frágil de um bebê acabando de acordar, talvez procurando o calor dos braços de alguém. Ashton se virou para aquele som, e por um momento, 2 mundos colidiram violentamente dentro de sua mente. De um lado estava o mundo da escuridão, do poder, das guerras sem fim. O mundo em que ele viveu toda a sua vida. O mundo que seu pai lhe deixou.
O mundo pelo qual ele sacrificou tudo para proteger e expandir. O mundo que exigia que o sangue fosse respondido com sangue. A fraqueza fosse paga com a morte. Do outro lado, havia um pequeno quarto com um berço branco onde sua filha de 4 meses estava deitada. Talvez com seus olhos, tão parecidos com os de sua mãe, abertos e olhando para o teto, esperando que alguém viesse pegá-la. O mundo que Meredith sonhou para ele, o mundo que ela esperava que ele pudesse encontrar, mesmo sabendo que era quase impossível. Spencer falou novamente ao telefone, e havia preocupação em sua voz agora. Chefe, você ainda está aí? Ashton fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Então ele falou, e sua voz estava tão calma que até ele se assustou. Nenhuma retaliação. Ainda não. Silêncio completo do outro lado. Ashton quase podia sentir o choque de Spencer viajando pela linha. Em 30 anos servindo a família Vance, esta pode ter sido a primeira vez que o velho conselheiro ouviu tal resposta. Spencer falou novamente, incapaz de esconder sua incredulidade. Você tem certeza? Marcus vai pensar que estamos fracos. Ele vai dizer a todo o submundo que o fantasma perdeu suas presas. Isso vai encorajar os outros a tentar também. Ashton abriu os olhos e olhou para Chicago. Deixe-o pensar, Ashton. A voz de Spencer mudou de preocupação para urgência, abandonando o tratamento formal. Você não pode deixar isso passar. Esta é a regra mais básica de todas. Se você não responder, tudo o que você construiu nos últimos 7 anos vai desmoronar. Vou lidar com isso de outra maneira, disse Ashton, sua voz ainda calma, embora houvesse algo nela que Spencer nunca tinha ouvido. Dê-me tempo, entrarei em contato mais tarde. Ele encerrou a ligação antes que Spencer pudesse dizer mais alguma coisa. Depois colocou o telefone na mesa e caminhou em direção ao quarto de Willa. A porta estava entreaberta e a luz suave da manhã se filtrava pelas cortinas finas. Jolene estava ao lado do berço, segurando Willa nos braços. A bebê estava totalmente acordada agora, seus olhos se movendo lentamente pelo quarto. Quando Ashton entrou, Jolene se virou e olhou para ele com aqueles olhos castanhos escuros, sem julgamento, sem curiosidade, sem perguntar sobre a ligação que ele acabara de receber. Ela apenas olhou para ele como se estivesse dizendo que, qualquer que fosse sua decisão, ela estaria ali. Ashton olhou para sua filha nos braços de Jolene, e ele soube que acabara de fazer uma escolha que poderia fazê-lo parecer fraco aos olhos de todos os seus inimigos. Mas pela primeira vez em 7 anos construindo seu império, Ashton Vance escolheu algo diferente da guerra. Na sexta noite, o quarto de Willa estava submerso em um brilho suave e tênue, enquanto a escuridão se infiltrava em cada canto como segredos esperando para serem confessados. Willa dormia profundamente em seu berço, sua respiração regular e pacífica, seu rostinho relaxado como o de um anjo. Ashton sentou-se no sofá familiar, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos no ar vazio, como se estivesse procurando por algo no escuro. Jolene sentou-se à sua frente, silenciosa, paciente e exatamente como estivera todas as noites, desde a primeira vez que entrou naquele quarto. O silêncio se estendeu entre eles, pesado, mas não desconfortável, como se ambos estivessem esperando por algo. Então Ashton o quebrou, sua voz baixa como se temesse que alguém pudesse ouvir, embora aquela cobertura estivesse completamente isolada do mundo exterior. Você acha que eu sou um bom homem? Jolene não respondeu imediatamente. Ela olhou para ele, seus olhos não revelando nada, apenas ouvindo e esperando. Ashton não esperou por sua resposta. Ele continuou falando como se tivesse guardado essas palavras dentro de si por muito tempo. E agora elas estavam encontrando seu próprio caminho para fora. Eu fiz coisas que pessoas comuns nem imaginam. Tomei decisões que, se eu dissesse em voz alta, fariam você nunca mais me olhar como está me olhando agora. Dei ordens que fizeram outras pessoas pagarem com tudo o que tinham. Vivi na escuridão por tanto tempo que nem me lembro mais como é a luz. Ele parou e engoliu em seco, sua garganta se apertando como se alguém a estivesse espremendo. Então Meredith entrou na minha vida. Ela sabia quem eu era. Ela sabia o que eu fazia. Ela sabia que o sangue em minhas mãos nunca poderia ser lavado. E mesmo assim ela ficou. Ela me amou mesmo assim. Eu não entendo por quê. Eu não merecia isso. Nunca mereci. Jolene continuou ouvindo. Ela não interrompeu, não julgou, não tentou confortá-lo. Ela simplesmente ficou ali,
presente, permitindo que Ashton dissesse as coisas que talvez nunca tivesse dito a ninguém antes. Ele continuou, sua voz tremendo à beira de quebrar. Ela se preocupava. Todos os dias, todas as noites que eu não chegava em casa na hora. Ela ficava acordada esperando. Cada telefonema inesperado a fazia se encolher de medo. Ela tinha medo de que alguém viesse me procurar, medo de que um dia eu saísse pela porta e nunca mais voltasse. Ela perdeu o sono. Ela se desgastou. Ela emagreceu bem na minha frente. Mas ela nunca reclamou. Nunca me pediu para mudar. Ela apenas ficou ao meu lado e suportou tudo isso. Ele ergueu a cabeça, seus olhos avermelhados por lágrimas que ele tentava segurar. E quando ela engravidou, tudo ficou 100 vezes pior. Ela tinha medo de ir a um hospital público porque achava que meus inimigos poderiam encontrá-la. Ela teve que dar à luz Willa em uma clínica particular com um médico que eu mesmo contratei. Ela suportou 9 meses de gravidez envolta em medo e tensão. E 3 semanas depois que nossa filha nasceu, ela se foi. Um silêncio pesado se instalou no quarto. Havia apenas a respiração constante de Willa e o leve assobio do vento de inverno além do vidro. Ashton falou novamente, e sua voz cortou a si mesma como uma lâmina. Eu a matei. Minha vida a matou. A escuridão que eu carregava engoliu a única luz que eu já tive. Essa é a verdade, e eu tenho que viver com essa verdade por todos os dias que me restam. Jolene olhou para ele por um longo momento. Seus olhos não eram mais indecifráveis. Algo cintilou ali agora. Algo difícil de nomear. Talvez simpatia, talvez tristeza, talvez ambos. Então ela balançou a cabeça lentamente. Você está errado. Ashton olhou para ela sem entender. O que você disse? Jolene respondeu, sua voz gentil, mas certa. Meredith não morreu por sua causa. Ela viveu por sua causa. Você não entende a diferença, mas ela entendia. Ela escolheu ficar com você não porque estava presa. Ela escolheu porque queria, porque ela viu algo em você que você nunca foi capaz de ver em si mesmo. Ashton ficou imóvel, as palavras de Jolene caindo na água parada de sua mente como pedras, enviando ondulações que se espalhavam cada vez mais para fora. Jolene respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo que importava. Antes de Willa nascer, Meredith falou comigo. Tivemos uma longa conversa tarde da noite, quando ela não conseguia dormir porque estava preocupada. Ela me pediu algo. Ela me pediu para te dizer algo, mas apenas quando você estivesse pronto para ouvir. Ashton se endireitou de uma vez, seu coração batendo forte dentro do peito. O quê? O que ela disse? Jolene olhou para ele, seus olhos perscrutando seu rosto. A questão é, você está pronto? Pronto para ouvir a verdade? Pronto para mudar a maneira como vê tudo? O coração de Ashton batia tão forte que ele podia ouvi-lo ecoando em seus ouvidos. Em seu mundo, as últimas palavras raramente traziam boas notícias. Segredos revelados após a morte geralmente eram facas nas costas. Mas esta era Meredith, sua esposa, a única pessoa no mundo que o amou sem pedir nada em troca. Ele olhou nos olhos de Jolene e depois assentiu. Jolene respirou fundo, como se estivesse reunindo cada grama de força que tinha para dizer as palavras que carregava dentro de si por tantas semanas. O brilho amarelo pálido da luz noturna caía sobre seu rosto, criando sombras e luzes suaves, fazendo seus olhos parecerem conter um oceano inteiro de memória. Ela começou a falar, sua voz lenta e cuidadosa, pesando cada palavra como se cada uma delas carregasse o peso de um desejo final. Meredith me disse isso na noite antes de dar à luz Willa. Ela não conseguiu dormir naquela noite. As dores do parto ainda não haviam começado, mas ela sabia que o momento estava próximo. Ela me chamou em seu quarto às 2 da manhã e disse que precisava me dizer algo importante, algo que não podia dizer a mais ninguém. Jolene fez uma pausa por um momento, como se lembrasse de cada detalhe daquela noite, seu olhar se perdendo antes de voltar para Ashton. Ela falou sobre você, não o Ashton Vance que toda Chicago conhece. O verdadeiro você, como você cresceu, sua infância, seu pai. Ashton ficou rígido em sua cadeira, seu corpo se contraindo como um fio puxado com muita força. Ninguém, nem mesmo Meredith, jamais havia falado com ele tão diretamente sobre essas coisas. Ou pelo menos era o que ele acreditava. Jolene continuou, sua voz ainda firme, embora agora houvesse algo mais suave nela. Ela disse, você nunca foi ensinado a amar da maneira comum. Você cresceu em um mundo onde a força era tudo,
onde a sobrevivência era o único objetivo, onde a emoção era tratada como uma fraqueza que poderia te matar a qualquer momento. Ensinaram-lhe que homens de verdade não choram, não temem, não vacilam. Ensinaram-lhe que o amor era um luxo que homens como você nunca poderiam ter. Ashton engoliu em seco, sua garganta se apertando. Meredith sabia. Ela sabia de tudo. Ela sabia sobre as noites em que ele era pequeno e tinha que ficar quieto na cama ouvindo seu pai bater em alguém lá embaixo. Ela sabia sobre as refeições feitas em silêncio tenso, onde uma palavra errada poderia trazer consequências terríveis. Ela sabia sobre o menino Ashton, que aprendeu a congelar o próprio coração apenas para sobreviver. Jolene continuou. Mas ela também disse que quando você estava com ela, você se tornava alguém diferente. Você tentava. Você aprendeu a mostrar amor de maneiras desajeitadas e imperfeitas, mas reais. Você aprendeu a dizer que sentia muito, embora antes disso nunca tivesse se desculpado com ninguém. Você aprendeu a abraçá-la, mesmo que seus braços fossem rígidos, como se não soubessem para onde deveriam ir. Você não era perfeito, mas tentava. Todos os dias você tentava. Jolene olhou diretamente nos olhos de Ashton e seu olhar castanho escuro parecia carregar toda a alma de Meredith em cada palavra. E ela me disse que era isso que ela mais amava em você. Não a força que o resto do mundo via. Não o poder ou o dinheiro ou o império que você construiu. Mas o fato de que você tentou amar, mesmo que ninguém nunca o tivesse ensinado como. O fato de que você ainda tinha um coração capaz de amar depois de tudo o que viveu. O silêncio encheu o quarto, pesado, mas cheio de algo que não podia ser facilmente nomeado. Jolene respirou fundo mais uma vez. Depois falou a parte mais importante, sua voz tornando-se solene, como se estivesse lendo algo sagrado. Mas o que mais preocupava Meredith não era ela mesma. Era você, depois que ela não estivesse mais aqui. Ela disse, eu conheço Ashton, sei que ele tentará se tornar o pai mais perfeito do mundo. Ele estabelecerá padrões impossíveis para si mesmo. Ele pensará que tem que fazer tudo certo, que não pode cometer erros, que não pode ser fraco. E quando ele falhar, porque todo mundo falha, ele pensará que isso significa que ele não é digno. Ele se destruirá com a culpa. Ashton sentiu algo apertando seu peito, como se uma mão invisível estivesse se fechando em torno de seu coração. Jolene continuou falando, cada palavra clara e lenta. Quando isso acontecer, quando Ashton pensar que não pode continuar, quando ele se sentir um fracasso que não merece ser pai, eu preciso que você lhe diga isso. Jolene fez uma pausa por uma respiração e olhou diretamente nos olhos de Ashton com seriedade absoluta. Willa não precisa de um pai perfeito. O quarto pareceu congelar. O próprio tempo pareceu parar de se mover. Ashton não respirou, não se moveu, não piscou. Jolene continuou, sua voz mais suave agora, mas ainda carregando o peso de um desejo final. Willa só precisa do pai dela. E Ashton se tornou o pai dela desde o primeiro momento em que teve medo por ela. Esse medo, o medo de não ser suficiente, o medo de estragar tudo, o medo de não ser capaz de protegê-la. Essa é a prova de que ele já a ama. Porque um homem que não se importa nunca tem medo. Um homem que não ama nunca se preocupa. Apenas alguém que realmente ama seu filho pode ter tanto medo quanto Ashton tem agora. Essas palavras pairaram no ar como as lágrimas invisíveis de Meredith caindo no quarto. Ashton sentou-se imóvel, seus olhos arregalados, como se um raio o tivesse atingido de um céu claro. Ele olhou para o berço onde Willa dormia pacificamente, seu rostinho com aqueles familiares olhos cor-de-mel, agora descansando atrás de pálpebras fechadas. Então ele ergueu os olhos para a fotografia de Meredith na parede, seu sorriso caloroso parecendo olhar de volta para ele. Meredith sabia. Ela sabia com antecedência que ele iria quebrar. Ela sabia que ele se culparia, se afogaria em culpa, acreditaria que não era digno. E ela se preparou para este momento antes de partir, deixando para trás esta mensagem como um salva-vidas para ele no meio de um oceano de desespero. Pela primeira vez desde que Meredith morreu, Ashton sentiu sua presença. Não dentro de uma memória dolorosa, não dentro de um luto sem fim, mas aqui, nesta mesma sala, através de cada palavra que Jolene acabara de falar. Como se Meredith estivesse em algum lugar na escuridão, segurando-o em braços invisíveis, sussurrando em seu ouvido que tudo ficaria bem.
Ashton não conseguia falar. Ele tentou abrir a boca, tentou encontrar palavras para responder, mas sua garganta parecia que alguém a estava esmagando. Em vez de fala, apenas um soluço quebrado escapou dele. Um som estranho que ele nem reconheceu como seu. Então ele chorou. Não como havia chorado nas noites anteriores. Não o choro silencioso no escuro. Não as lágrimas desesperadas e encharcadas de culpa que vieram enquanto ele segurava Willa e implorava perdão à fotografia de Meredith. Este era um tipo de choro completamente diferente. Como uma represa que segurou muita água por muito tempo, muito cheia, muito tensa, finalmente rompendo sob uma pressão que não podia mais suportar. Como algo que esteve trancado dentro de seu peito por toda a sua vida. Suprimido, enterrado, negado até mesmo o direito de existir. Finalmente se libertando e jorrando sem nada para detê-lo. Lágrimas correram livremente por seu rosto de traços nítidos, deslizando sobre a velha cicatriz de batalha que marcava seu rosto, caindo em sua camisa enrugada. Seus ombros tremiam em ondas, soluços desamparados subindo do fundo de seu peito. O som de um homem se desfazendo e, de alguma forma, se curando ao mesmo tempo. Ashton Vance, o fantasma, o rei de Chicago, o homem que uma cidade inteira temia, o homem que ninguém jamais vira perder o controle em 7 anos de poder, estava chorando como uma criança. Porque era isso que ele realmente era. Sob a armadura de aço, sob os olhos cinzentos e frios, sob a reputação temível e o poder absoluto, ele ainda era aquela criança de muito tempo atrás. A criança que cresceu com um pai que usava punhos e chicotadas em vez de orientação. Um pai que via a ternura como uma fraqueza vergonhosa demais para permitir. A criança que aprendeu a congelar cada sentimento apenas para sobreviver em uma casa onde lágrimas significavam punição. Onde o medo tinha que ser escondido, onde o amor era um luxo nunca concedido. A criança que ninguém nunca pegou nos braços e disse: "Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser você mesmo, e seus pais o amarão não importa o que você seja." Até que Meredith chegou. Ela foi a primeira e única pessoa que viu através de cada camada de armadura. Ela foi a primeira pessoa a amá-lo, não pelo que ele tinha ou pelo que podia fazer, mas por quem ele era. Mesmo as partes mais feias, as partes mais sombrias, as partes mais quebradas. Ela foi a primeira pessoa a lhe dizer que ele era digno de amor. E agora, mesmo que ela se fosse, mesmo que seu corpo estivesse sob a terra fria, suas palavras ainda estavam aqui nesta sala, através da voz de Jolene. Suas palavras ainda o seguravam, ainda lhe diziam que ele era suficiente, que ele era digno, que ele era um pai, mesmo sem ser perfeito. Jolene não disse nada. Ela não tentou confortá-lo com as frases vazias que as pessoas geralmente oferecem a alguém que está chorando. Ela não disse, "Não chore", ou "Tudo vai ficar bem", ou "Seja forte". Ela apenas ficou ali, silenciosa, presente, deixando Ashton saber que ele não estava sozinho naquela sala. Neste momento de ruptura, ela entendeu que às vezes o que uma pessoa precisa não é de linguagem reconfortante, mas de permissão para ser fraca sem ser julgada. Ashton chorou. Ele chorou pelo menino de 5 anos que uma vez se encolheu no canto de um quarto quando ouviu os passos pesados de seu pai na escada. Ele chorou pelo menino de 13 anos que teve que aprender a atirar em vez de aprender a amar. Ele chorou pelo homem de 25 anos forçado a carregar um império em seus ombros, quando ninguém nunca o ensinou a viver como um ser humano comum. Ele chorou pelo marido que perdeu a única esposa que já acreditou nele. E ele chorou pelo pai que estava tentando com tudo o que tinha e ainda se sentia um fracasso. Ele chorou até não haver mais lágrimas, até não haver mais nada para chorar. Então ele ficou ali, respirando com dificuldade, olhos inchados e vermelhos, rosto encharcado, e ainda assim seu peito parecia mais leve do que em qualquer momento nas últimas 3 semanas, mais leve do que se sentia em anos. Ele tentou falar, sua voz rouca, como se tivesse acabado de passar por uma longa doença. "Eu não sei por onde começar. Não sei como ser pai ou como ser um homem comum. Só sei fazer as coisas que fiz a vida toda, e essas coisas não têm lugar na vida de uma criança." Jolene olhou para ele e seus olhos estavam mais quentes do que ele já os vira. Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe. Até os melhores pais do mundo cometeram erros, se sentiram perdidos, se perguntaram o que estavam fazendo. Ela lhe deu um pequeno sorriso,
O primeiro sorriso que ele já vira em seu rosto geralmente composto. Era isso que Meredith queria que você entendesse. Você não precisa saber tudo com antecedência. Você não precisa ter uma resposta para cada pergunta. Você só precisa estar aqui todos os dias e aprender com ela. Aprender a ser pai enquanto é a única maneira que alguém aprende. Ashton olhou para o berço onde Willa ainda dormia pacificamente, seu rostinho intocado pela preocupação, seus pequenos lábios se movendo fracamente como se estivesse sonhando com algo doce. Pela primeira vez nas 3 semanas desde que Meredith morreu, ele sentiu que podia respirar. Inspirar profundamente. Expirar lentamente sem aquele aperto esmagador em seu peito. Não porque a dor tivesse desaparecido. A dor ainda estava lá, ainda doendo, e permaneceria por muito tempo, mas porque ele não precisava mais carregá-la sozinho. Ashton levantou-se da cadeira, suas pernas um pouco instáveis por ficar sentado por muito tempo na mesma posição, e caminhou em passos lentos em direção ao berço branco. O quarto ainda estava banhado pelo brilho amarelo pálido da luz noturna, silencioso e quente de uma maneira que ele nunca sentira de verdade antes. Willa ainda dormia, seu rostinho pacífico como o de um anjo, seus pequenos lábios se movendo levemente, como se estivesse sonhando com algo doce. Talvez calor, talvez o cheiro de leite, talvez um mundo onde tudo fosse seguro e amado. Ashton parou ao lado do berço e olhou para sua filha. E pela primeira vez desde que Willa veio ao mundo, ele realmente olhou para ela. Não através do véu de lágrimas daquelas noites desesperadas, não através da névoa de culpa esmagadora, não através do medo de que ele estragaria tudo. Ele simplesmente olhou de forma clara, pura, do jeito que um pai olha para seu filho. Ele viu o cabelo preto e macio, fino como penugem, da mesma cor que o seu era quando criança nas fotos antigas que ele vira uma vez. Ele viu a curva de seus lábios de botão de rosa, exatamente como a curva dos lábios de Meredith quando ela sorria. Lábios que ele beijou 1000 vezes e lembraria para sempre. Ele viu seus olhos fechados no sono, mas sabia que quando abrissem, seriam âmbar, o âmbar de Meredith, a cor do amor e da vida que ela deixou para trás para ele. Ele gentilmente estendeu a mão para dentro do berço, cuidadoso como se estivesse tocando a coisa mais preciosa do mundo, e deixou seu dedo indicador roçar na mãozinha de Willa. A mão dela não era maior que seu polegar, macia e quente, com dedinhos tão perfeitos que seu coração doía ao vê-los. Willa se mexeu em seu sono, como se pudesse sentir a presença de seu pai ao seu lado. Seus olhos se abriram lentamente, piscando algumas vezes enquanto ela se ajustava à luz fraca do quarto. Então ela olhou para cima, e aqueles olhos encontraram os cinzentos de Ashton. Um momento se passou em silêncio. Pai e filha se olharam pela primeira vez sem lágrimas, sem choro, sem desespero ou impotência. Havia apenas presença. E então o milagre aconteceu. Willa sorriu. Não um grande sorriso, não uma gargalhada. Apenas uma pequena curva no canto de sua boca. Um relaxamento suave em seu rostinho. Um brilho naqueles olhos como se 1000 estrelas estivessem dançando ali. O sorriso de um bebê de 4 meses que reconheceu alguém familiar, que se sentiu seguro na presença de seu pai. Mas para Ashton, aquele pequeno sorriso era um universo inteiro. Era o nascer do sol depois de 7 anos vivendo na escuridão do poder e do medo. Era a primeira chuva após uma longa e impiedosa seca. Era a prova de que ele não havia falhado completamente, que ainda podia trazer alegria a alguém, que sua filha o conhecia e não tinha medo dele. Ele ficou ali, sua mão ainda segurando levemente o dedinho dela, e sentiu algo quente se espalhando por seu peito. Não o calor da raiva, não o calor do licor ou do poder, mas outra coisa. Algo que ele não tinha certeza se já havia sentido antes. Talvez amor, talvez esperança, talvez ambos ao mesmo tempo. Ele falou em um sussurro, como se com medo de quebrar essa magia frágil. Ela está sorrindo. Você está vendo? Ela está sorrindo para mim. Jolene assentiu atrás dele, sua voz gentil. Ela te conhece agora. Ashton se virou para olhá-la, confuso. Me conhece? Ela só tem 4 meses. Bebês não reconhecem as pessoas a quem pertencem apenas pela visão ou pelo som, explicou Jolene, seus olhos quentes. Eles as reconhecem pelo sentimento. Willa pode sentir que seu pai está aqui, verdadeiramente aqui. Não se esforçando tanto a ponto de quebrar. Não se afogando em medo. Não se culpando.
Apenas aqui, calmo, presente, e ela está respondendo da única maneira que sabe. Ela está sorrindo. Ashton se virou para olhar sua filha. O pequeno sorriso ainda pairava em seus lábios minúsculos e aqueles olhos ainda estavam fixos nele com a confiança absoluta que apenas uma criança pode dar. E naquele momento, ele entendeu algo que 7 anos construindo um império, 7 anos de poder absoluto, 7 anos fazendo uma cidade inteira tremer, nunca lhe ensinaram. Presença. Simplesmente estar aqui. Simplesmente ser ele mesmo. Ele não precisava ser perfeito. Ele não precisava ser forte. Ele não precisava ter todas as respostas. Às vezes, simplesmente estar aqui era o suficiente. Na manhã seguinte, a rara luz do sol de um inverno em Chicago rompeu as nuvens cinzentas e espessas e entrou na cobertura através das imponentes vidraças. Era a primeira vez em muitas semanas que Ashton via o sol, e ele percebeu que havia esquecido como era a sensação do calor da luz em sua pele. Ele estava junto à janela da sala, olhando para a cidade que despertava abaixo dele, as ruas começando a se encher, os prédios brilhando sob a frágil luz do sol. A vida seguindo em frente, mesmo que seu próprio mundo tivesse virado completamente de cabeça para baixo. Ashton pegou seu telefone, percorreu seus contatos e parou em Spencer Cross. Ele apertou para ligar, levou o telefone ao ouvido e esperou. Spencer atendeu após 2 toques, sua voz cuidadosa como se estivesse se preparando para más notícias. Ashton, algo está errado, Ashton falou, e sua voz era diferente da última vez que conversaram. Não era mais vazia como uma concha oca, nem fria e mecânica como uma máquina seguindo ordens. Era simplesmente calma, parada como a superfície de um lago após uma tempestade. Marcus Holt. Quero me encontrar com ele. O silêncio se estendeu do outro lado por um longo momento. Ashton quase podia ouvir Spencer tentando processar o que acabara de ouvir, tentando decidir se havia entendido mal. Então ele perguntou, incapaz de esconder sua surpresa. Encontrar-se com ele? Você quer dizer não retaliar? Não ordenar um ataque? Encontrar-se com ele, negociar, sentar e conversar como homens adultos? Ashton disse isso com a mesma calma silenciosa. Spencer ficou em silêncio novamente por mais alguns segundos, como se estivesse tentando determinar se Ashton estava com febre ou se de alguma forma havia sido substituído por outro homem. Então ele disse, ainda atordoado, você quer sentar e conversar com o homem que acabou de queimar nosso armazém? O homem que feriu 2 de suas pessoas? O homem que está desafiando sua autoridade na frente de todo o submundo? Eu quero acabar com isso, disse Ashton, mas não com fogo e sangue como sempre fizemos. Não criando mais inimigos, mais dívidas de sangue, mais razões para esta guerra se arrastar por mais 10 anos. Eu quero acabar com isso de uma maneira diferente. Spencer não disse nada por tanto tempo que Ashton teve que verificar o telefone para ter certeza de que a ligação ainda estava conectada. Então o velho conselheiro falou, e havia algo diferente em sua voz agora. Algo muito distante da preocupação e urgência dos dias passados. Talvez curiosidade. Talvez um novo tipo de respeito. O que mudou, Ashton? Eu te conheço há 20 anos e nunca te ouvi falar assim. Ashton virou a cabeça em direção ao quarto de Willa, onde Jolene segurava a bebê e cantarolava suavemente para ela. Pela abertura estreita da porta, ele podia ver o cabelo preto e macio de sua filha e podia ouvir a voz gentil de Jolene flutuando para fora. Eu tenho algo a perder, ele respondeu. Spencer respondeu imediatamente. Você sempre teve algo a perder. O império, o dinheiro, o poder, a reputação, tudo o que você construiu nos últimos 7 anos. Não, disse Ashton, sua voz firme. Desta vez é diferente. Desta vez eu tenho algo que não quero que minha filha herde. Não quero que Willa cresça e olhe para o pai e veja apenas um chefe da máfia. Não quero que ela tenha que esconder a identidade de sua família como Meredith teve que fazer. Não quero que ela tenha medo toda vez que seu pai sai pela porta, se perguntando se essa será a última vez que ela o verá. Um longo silêncio veio do outro lado da linha. Ashton podia sentir Spencer pensando, pesando tudo, vendo uma versão de Ashton diferente do homem que ele serviu por tantos anos. Então Spencer falou, e sua voz estava mais baixa agora, mais suave, como se estivesse falando com um amigo, em vez de com seu empregador. Meredith, ela estaria orgulhosa de você. Não sei o que ela fez ou o que disse,
mas ela estaria orgulhosa de te ver assim. Ashton não respondeu, mas o canto de sua boca se ergueu ligeiramente, o primeiro sorriso em muitas semanas. Pequeno e frágil, mas real. Há mais uma coisa, ele disse, sua voz tornando-se séria. Vou começar a passar as coisas aos poucos. As operações mais perigosas, as partes mais sombrias, as coisas das quais não quero mais fazer parte. Vou colocá-las nas mãos de pessoas em quem confio. Spencer perguntou cuidadosamente. Você tem certeza de que entende o que isso significa? Seu poder diminuirá. Sua influência diminuirá. Haverá pessoas que verão isso como fraqueza. Eu sei exatamente o que significa, Ashton interrompeu. Não com dureza, apenas com certeza. Mas não quero que minha filha cresça em um mundo onde seu pai tenha que olhar por cima do ombro todos os dias. Tenha que temer cada som estranho. Tenha que esconder quem ele é como um criminoso. Eu quero estar lá para ela. Quero ver seus primeiros passos. Quero ouvir a primeira vez que ela me chamar de papai. Quero levá-la da escola no primeiro dia dela. Quero estar ao lado dela sempre que ela precisar de mim. E não posso fazer nenhuma dessas coisas se continuar vivendo a vida que estou vivendo agora. Spencer respirou fundo ao telefone. O som da emoção de um homem que raramente a demonstrava. Então ele disse, sua voz baixa e sincera. Esta é a primeira decisão de um pai, Ashton, não de um rei do crime. E acho que é a decisão mais sábia que você já tomou. Ashton encerrou a ligação, colocou o telefone na mesa e se virou para a janela. Chicago ainda se estendia sob ele, ainda coberta de neve branca, mas a luz do sol estava rompendo as nuvens agora, deixando faixas douradas e quentes no chão congelado. Pela primeira vez em 7 anos, Ashton não olhou para a cidade como um campo de batalha a ser conquistado. Não como um império a ser defendido, não como um reino a ser governado. Ele olhou para ela como o lugar onde sua filha cresceria. Iria à escola, faria amigos, amaria e seria amada. Viveria a vida que ela merecia ter. 3 meses depois, a cobertura no 50º andar não se parecia em nada com o lugar onde Ashton uma vez caiu de joelhos e chorou no escuro. As imponentes paredes de vidro ainda estavam lá, ainda se abrindo para Chicago. Os móveis caros ainda estavam lá, junto com as obras de arte penduradas nas paredes. Mas agora havia coisas que nunca existiram ali antes. Brinquedos espalhados pelo chão de madeira polida, um ursinho de pelúcia em um canto, alguns blocos de construção em outro. Um carrinho de bebê branco estava no canto da sala, pronto para passeios no parque. E na parede ao lado da fotografia de Meredith sorrindo, agora havia novas fotos também. Willa sorrindo com suas bochechas gordinhas. Willa dormindo como um anjo. Willa segurando o dedo do pai com sua mãozinha. Mas a maior mudança não era algo que pudesse ser visto. Era algo que podia ser ouvido. A cobertura não estava mais mergulhada no silêncio pesado que conhecia. Agora havia a explosão inesperada de risadas de um bebê de 7 meses. Havia a música suave de canções de ninar vindo do pequeno alto-falante no quarto. Havia passos, vozes, o som da vida. Ashton estava sentado no quarto de Willa, mas não estava mais ajoelhado no chão de madeira frio como naquela primeira noite. Ele sentou-se à vontade na poltrona ao lado do berço, uma perna esticada contra a almofada, com a postura de um homem que estava em casa em sua própria vida, em vez de em guerra com o mundo. Ele não usava mais aqueles ternos pretos caros. Ele vestia apenas um suéter cinza confortável, as mangas arregaçadas até os cotovelos, o cabelo um pouco bagunçado porque ainda não tivera a chance de penteá-lo. A leve cicatriz em sua têmpora ainda estava lá, ainda a marca de um passado cheio de escuridão. Mas seu rosto não era mais frio como aço. Havia algo mais suave agora em seus olhos. Não fraqueza, mas a paz de um homem que finalmente encontrou seu lugar. Willa dormia profundamente em seu berço, sua respiração regular e pacífica, uma mão agarrando um coelho de pelúcia branco, o presente que Jolene lhe dera no primeiro dia em que Ashton permitiu que ela entrasse no mundo que ele compartilhava com sua filha. Seu rosto ficara mais redondo, suas bochechas rosadas e cheias, seu cabelo preto mais longo agora, e começando a se enrolar em pequenas ondas suaves que a faziam parecer ainda mais preciosa. Ashton olhou para sua filha dormindo, depois ergueu os olhos para a fotografia de Meredith pendurada na parede. Na foto, ela estava sorrindo.
Aquele sorriso caloroso que ele amava em cada detalhe, seus olhos brilhando com uma alegria que parecia dizer que ela sabia o tempo todo que tudo ficaria bem. Ele falou baixinho, sua voz gentil, como se estivesse falando com alguém sentado bem ao seu lado. Ainda estou aprendendo, querida. Todos os dias aprendo algo novo. Ontem, finalmente fiz a mamadeira na temperatura certa. Levei apenas 6 tentativas. Isso é muito melhor do que no mês passado, não acha? Ele sorriu suavemente. Um sorriso real. O tipo de sorriso que 3 meses antes ele acreditaria que nunca mais usaria. Eu ainda cometo erros todos os dias. Ainda há noites em que ela chora e eu não sei porquê. Ainda há momentos em que sinto que não tenho ideia do que estou fazendo. Mas estou aqui. Aqui com nossa filha todos os dias, como você queria. A porta se abriu silenciosamente e Jolene apareceu na entrada. Seu cabelo preto trançado nas costas, seus olhos calmos como sempre. Ela está dormindo? Ashton assentiu. Agora mesmo, mais rápido do que o normal. Parece que ela está se acostumando com o pai a colocando para dormir. Jolene sorriu, o sorriso ao qual Ashton se acostumara lentamente nos últimos 3 meses. Ela estava prestes a se virar, mas parou e olhou para ele com uma expressão que continha algo diferente. Você sabe o que mais Meredith me disse naquela última noite, além de tudo que já te contei? Ashton ergueu a cabeça e esperou. Jolene falou suavemente, sua voz carregando um calor silencioso. Ela disse, Ashton vai conseguir. Ela disse, ele não vai acreditar. Ele vai duvidar de si mesmo todos os dias. Ele vai pensar que não é bom o suficiente. Mas eu acredito nele. Eu acredito nele, e um dia ele também vai acreditar. Ela lhe deu um pequeno aceno, depois recuou. A porta se fechou suavemente, deixando Ashton sozinho no quarto com sua filha adormecida. Ashton ficou ali por um longo tempo, olhando para Willa, dormindo pacificamente, olhando para a fotografia de Meredith na parede, depois olhando pela janela. Lá fora, Chicago ainda se estendia sob as luzes da noite como um tapete cintilante de estrelas. Mas algo havia mudado. A neve começara a derreter, os primeiros sinais da primavera apareciam, as árvores começando a brotar, o ar perdendo um pouco de seu frio cortante. E pela primeira vez em 7 anos, a cobertura no 50º andar não era mais fria. Ashton Vance já fora o fantasma, o espectro que fazia uma cidade inteira tremer, o homem que ninguém ousava olhar nos olhos, o rei do crime com escuridão nas mãos e gelo no coração. Mas neste pequeno quarto, ao lado do berço branco de sua filha, ele aprendeu o que 7 anos de poder e uma vida inteira na escuridão nunca lhe ensinaram. A verdadeira força não está em nunca desmoronar. A verdadeira força está em permitir que alguém fique ao seu lado quando você o faz. Em aceitar ajuda quando precisa. Em se levantar dia após dia. Mesmo quando sabe que não é perfeito. Em amar, mesmo sabendo que o amor pode trazer dor. E, acima de tudo, a verdadeira força está em estar presente, em simplesmente estar aqui com as pessoas que você ama todos os dias, mesmo quando não sabe o que está fazendo. Obrigado por ouvir esta história até o final. Gostaríamos de saber como esta história tocou seu coração. Como você se sentiu ao ouvir a jornada de Ashton, de um rei do crime frio e implacável, a um pai que aprendeu a amar? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós realmente queremos ouvir o que vive no fundo do seu coração. Se esta história lhe trouxe emoções especiais, por favor, clique em gostei para nos apoiar. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas histórias comoventes de cada dia. Desejamos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão. Lembre-se de que, por mais difícil que a vida se torne, sempre há pessoas dispostas a ficar ao seu lado se você permitir que elas entrem em seu mundo. Adeus por enquanto e nos vemos novamente no próximo vídeo.